pessoal, dando continuidade, agora que a gente aprendemos sobre operadores relacionais e operadores lógicos, então vamos fazer as coisas ficarem um pouco mais interessantes. Agora a gente vai começar a trabalhar com as estruturas, né? O que são estruturas? Estruturas são, por exemplo, a gente temos uma condição, né? Vou até colocar aqui, temos uma condição. Se essa condição for verdadeira ou falsa, tanto faz, isso vai depender da lógica de vocês, vai se executar o código, tá? Em teoria, é assim que funciona, tá? Então, esse tipo de estrutura, isso vai abrir um leque de opções para a gente, em termos de possibilidade do que dá para se fazer de uma forma surpreendente. Vocês vão achar isso interessante. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que isso funciona e a gente vai começar com a primeira estrutura, que é a estrutura condicional. Então vamos lá. Vou colocar aqui com Markdown. Vamos começar então com a estrutura condicional. Como eu disse, né, estrutura condicional serve para tomar uma decisão sobre determinada condição, né? É aquilo que eu disse, a sintaxe, a sintaxe é praticamente, eu tenho uma condição, tá? Essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa, vai depender muito da lógica de vocês, entendeu? E essa condição geralmente vai utilizar ou algum operador relacional ou algum operadores lógicos, né, para verificar mais de uma condição relacional. Então, por isso que o resultado pode ser verdade ou falso. Ou, dependendo, como eu disse para vocês, pode ser que sendo falso ele execute o código e sendo verdadeiro também ele execute o código. Então, assim, vai depender da lógica. Depois que essa condição for verdadeira ou falsa, né, ele vai executar o código abaixo, né, executa o código, né? E aí ele vai processar aquela informação adicional. A estrutura condicional, ela tem três, né? Pode-se dizer assim, operadores. Né? O primeiro dele é o if. O if, ele é o se, né? Se aquela condição for verdadeira ou se aquela condição for falsa, ele vai garantir a execução daquele código. O outro código é o else. O else ele representa o se não, né? Quando a gente vai montar uma estrutura de se, né? Se aquela condição for verdadeira, execute aquele código. Se o resultado daquela condição for falsa, ele não executa esse código, mas pode executar um outro código, entendeu? Então a gente pode tratar isso como se fosse uma exceção, né? Que é bem interessante essa parte, né? Você pode, aquilo que eu sempre falei para uma coisa que a gente vai utilizar muito agora, é tentar raciocinar a nossa lógica de programação para mais próxima do usuário possível. A gente vai tentar tratar todas as situações que o usuário do que pode acontecer, entendeu? Então, seja ela em casos positivos e seja ela em casos negativos. Porque se você esquecer de colocar situações negativas, pode ser que o seu programa fique defeituoso ou não tenha uma experiência muito agradável para os usuários. E o último operador é o elif, né? O elif, ele praticamente pode-se dizer que ele é um se, não se, né?
Por exemplo, vai chegar em algum momento que você vai querer fazer o seguinte, opa, se tal condição for verdadeira, mas eu quero colocar uma outra condição, tá? É como se fosse uma condição dentro de uma outra condição, tá? Imagine e pense dessa forma. Eu vou estar mostrando para vocês como é que isso funciona. Bom, a sintaxe disso, né, ou a estrutura, né, como ficaria isso em código, é mais ou menos assim. Eu tenho o if, né, o if vai receber uma condição. Como eu disse para vocês, essa condição ela pode ser algum operador relacional ou algum operador lógico, tá? E dentro do operador lógico pode ter quantos operadores lógicos vocês quiserem. E aqui ele vai executar a instrução, em caso verdadeira ou em caso falso, dependendo da sua lógica, tá? Executa a instrução, tá? O else, né? Aí que entra o elif, né? Que eu tinha falado do elif. O elif, ele também, é aqui que eu te falei, quando vocês querem executar, vocês têm uma condição e querem validar uma outra segunda condição, entendeu? Ah, Wallace, mas eu não posso escrever isso tudo numa operação lógica? Pode, mas vai chegar em algum determinado momento em que você queira revalidar alguma outra condição que não dá para ser feita aqui dentro. Podem ficar tranquilos que eu vou dar um exemplo prático disso aqui, porque vocês vão entender melhor de como a gente pode estar usando o elif, né? Então, o elif é a mesma coisa, executa uma instrução também aqui dentro. Nesse caso aqui do if, quando a gente utiliza o elif, muitas das vezes nessa instrução aqui nem se tem, tá? Você executa essa condição, se essa condição aqui for verdadeira ou falsa, dependendo da expressão lógica que você montar aqui, e dependendo do operador lógico que você utilizar, ele sai daqui e vem e processa para esse cara aqui, e ele processa esse cara aqui também. Então ele precisa validar essas duas condições. Caso nenhuma dessas duas condições aqui sejam verdadeiras, aí ele pula para o else. Tá? O else praticamente ele não recebe nenhuma condição, porque que ele automaticamente é o senão. Então, se nenhuma dessas condições aqui são verdadeiras, então o que me resta é o tratamento dessa condição, né? Então, a gente também executa aqui alguma instrução. Em alguns casos, a gente muitas das vezes nem usa o else, tá? A gente só usa o else quando a gente quer fazer um tratamento aí, né? Dar alguma resposta para o usuário, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Mas dependendo da situação, a gente nem usa. É uma coisa também que eu vou mostrar para vocês também, que vai ter casos aí que a gente nem vai usar. Bom, vamos fazer um exercício? Vamos fazer uns exercícios aí para a gente fixar isso? Vou começar aqui então com... Na verdade, eu vou pausar esse vídeo, tá? Vou pausar esse vídeo e aí a gente entra só nos exercícios depois, tá? A gente vai fazer uns 4 exercícios aí para a gente poder estar fixando essa questão aí da estrutura de condicional e também sobre os operadores relacionais. Então eu vou estar pausando o vídeo aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, mas com os exercícios vocês vão estar fixando melhor. Mas qualquer dúvida vocês podem também estar falando comigo. Grande abraço aí.